Dentre o que vai ser discutido hoje, eu gostaria de começar pelo óbolo da viúva, em que várias pessoas vão lá depositando, alguns com extravagância, mostrando que estavam depositando muita coisa. Jesus observando, e aquela viúva põe apenas 2 moedas, dando a lição aos apóstolos: olha, ela foi quem mais doou. E o pessoal ficou assim: mas como ela foi quem mais doou? Porque ela deu do que vale fazer falta. Era uma viúva. Para mostrar a reflexão. E o que é que muitas vezes a gente pode dar a título de fraternidade que nos faz falta? Porque quando a gente dá migalha, o que está sobrando, claro que vai ter o seu valor, mas não é o mesmo valor daquela pessoa que se doa e dá algo mais. Por exemplo, dá o seu tempo para com todo amor fazer algo. Então o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem contar uma história de uma dama que sai com vestes simples a um bairro pobre, carente, mas com vestes bem simples, para não impressionar, para não gerar um impacto, para que ela pudesse se aproximar. Então ela vai trazendo coisas aos seus beneficiados, mas ela teve cuidado até de colocar um pouco de doce, uns mimozinhos além do essencial. Não eram pedintes profissionais. Na verdade, aquela família estava necessitada porque o pai estava doente no hospital. A mãe não tinha como prover o mínimo à família. Então elas esperavam ansiosas. Levava consigo a filha adolescente, também vestida em traje simples, para ensinar o que seria a beneficência. E a menina disse: eu quero dar alguma coisa. Aí diz: mas se eu te der e você repassar, qual é o mérito que você vai ter? Você não vai ter mérito, porque quem está dando sou eu. E se você agora você quer ajudar, quer fazer alguma coisa, cuida do enfermo, porque aí você vai estar dando algo de você, do que você tem de melhor, do seu tempo, do seu cuidado, da sua dedicação. Aí você vai estar fazendo uma coisa boa. Aprende a fazer algo de útil. Por exemplo, costurar. Assim você vai poder costurar uma roupa e você vai estar dando algo de você, do seu trabalho, do seu carinho. Dessa forma, essa dama ensinava, sempre sem causar alarde, sem que as pessoas soubessem o que ela fazia. Em casa, na sociedade, ela vivia conforme deveria viver. Era a mulher do mundo. Reconhecida por uma das suas beneficiadas que quis agradecer, ela pede silêncio, para que aquilo ali ficasse no anonimato, para que a mão esquerda não soubesse o que dá à direita. Porque, acima de tudo, Jesus, que quer fazer a gente voltar para dentro de nós mesmos, numa reflexão profunda, ele está fazendo uma alusão aí que não saiba, um ponto para a gente observar quanto à vaidade. Porque aquela pessoa que faz a caridade e quer ser aplaudida, na verdade há um bocado de vaidade. E esse vício, vaidade e orgulho vai anular o bem que se faz. Esse exercício da caridade vai tomar proporções que em determinado momento não se perceberá que estará fazendo a caridade. Por exemplo, se a gente chegar aqui e perguntar: você respirou quantas vezes nos 5 últimos minutos? Exatamente. Né? Você deu quantos passos hoje? Quantas vezes o nosso coração bateu? Isso já é tão comum, tão natural, que a gente não percebe. No momento que a nossa mão esquerda não souber o que dá à direita, a gente vai fazer tanto bem, o bem vai fazer tão parte de nossa vida que a gente não vai perceber que vai estar fazendo bem. Alguém vai chegar para a gente e perguntar: quantas boas ações você fez hoje? E você vai fazer do mesmo jeito. Porque é algo tão natural, algo faz tão parte de você, que nem a tua mão esquerda sabe, porque já virou algo natural, um gesto. Divaldo Franco, em uma palestra, conta que leu uma história de um americano que tinha condições materiais, saía mal vestido com um saco cheio de moeda. Quando voltava com o mesmo saco cheio de moeda. Isso é um suvina. As pessoas olhavam e diziam:
Ô homem suvina, tem condições, anda feito um mendigo, sai com um saco de moeda e volta com o mesmo saco de moeda. E o tempo vai passando, aquele homem tido como um grande suvina desencarna. Ao desencarnar, para a surpresa de todos, uma grande multidão de mendigos, órfãos, moradores de rua, estavam lá lamentando a perda. Aquele homem, quando saía com aquele saco de moeda, ele dividia como os mendigos. Ele se vestia como mendigo para que o mendigo não se sentisse menor, porque ele queria ser igual. Na volta, ele levava dinheiro grande e trocava em moeda para no outro dia ele ter as moedas para carregar. Então, por isso ele voltava com um saco cheio de moeda. Mas ninguém sabia disso. Nem precisava. Porque o bem não precisa ser. Quando Jesus disse, olha, guardai-vos de dar esmola na frente dos homens, para não chamar atenção. Não é porque se os homens reconhecem o bem que você faz, de que é que valeu? Vocês já ganharam a recompensa. Antes fazer escondido, porque a recompensa vai ser lá no reino dos céus. E quando ele vem falar em reino dos céus, é justamente nessa vida espiritual, que na qualidade de espírita nós temos certeza que existe, não é mais algo vago, é algo concreto, porque a gente sabe com riqueza de detalhes e influencia sobremaneira a nossa vida. Porque se a gente tem a certeza da imortalidade da alma, isso vai modificar as atitudes que eu tomo na vida, porque eu sei que esse corpo é transitório, mas meu espírito é imortal. Que há coisas que acontecem que danificarão o meu corpo, mas esses danos causados ao meu corpo me farão melhor enquanto espírito imortal. Aquela dor que muitas vezes nos incomoda, poxa, Deus permitiu que isso acontecesse comigo. Acontece ainda aquele nosso egoísmo, né? Deus deixou que isso acontecesse comigo, e a dor é só para os outros, né? Não é para a gente não. É só os outros que têm que sofrer. E a gente esquece que essa dor nada mais é do que o carinho, o amor de Deus nos impulsionando para frente, porque muitas vezes a gente vê a dor do outro e somos indiferentes. Não conseguimos sequer perceber aqueles infortúnios ocultos, aquela dor que não se expõe, mas que existe. E o que vai nos fazer perceber essa dor? Quando a dor nos visita. Quando a dor nos visita, a gente se sensibiliza. Os pais que têm um filho com câncer, eles vão se sensibilizar para mobilizar outras pessoas, doar órgãos, doar sangue, doar plaquetas, quando tem leucemia. E por que não faziam isso antes? Pela indiferença. Mas Jesus já havia nos ensinado, amai-vos uns aos outros. E lá no final ele diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então quando Jesus ele vem à Terra, num contexto muito planejado, tanto é que muitos espíritos vieram antes dele preparar o terreno, né? Ele precisava reencarnar? Será que Jesus precisava reencarnar? A gente precisa reencarnar, não precisa? Alguém aqui, quando desencarnar, não vai mais precisar reencarnar, não? Pouco provável, todos nós precisaremos reencarnar, porque a gente ainda tem muitas imperfeições. A reencarnação ela vem justamente para que nós sejamos provados e através da dor forjados para a perfeição. Porque Jesus, antes de ser perfeito, passou pela dor, sofreu. Não precisava mais reencarnar aqui na Terra. Ele nem precisava mais reencarnar na qualidade de espírito puro. Ele decide reencarnar para quê? Para servirmos de exemplo, para que a gente tivesse um referencial, para que a gente não ficasse andando perdido no mundo. A gente sabe, tem um modelo a seguir. Então ele veio por amor. Vem mostrar o modelo. Qual seria esse modelo? Quando ele começa seu apostolado, o que é que chocava o mundo judeu da época? Ele vivia andando com judeus, mendigos, não distinguia quem era judeu, quem era samaritano, ou seja, todo mundo era irmão para ele. Não tinha medo de pegar doença,
não tinha medo de ser chamado de ladrão, porque estava andando com ladrão, não tinha medo de ser chamado de promíscuo, porque andava com prostitutas. Toda a escória da humanidade, todos os discriminados estavam ali ao seu redor, e ele acolhia com amor e carinho, apaziguava as dores internas, era um psicólogo de almas, construía com todo carinho o conhecimento evangélico no coração de cada discípulo daquele. Mas ele construía não como um professor que ensina a pessoas menores, ele convivia, ia pescar junto, comia junto. Esse significado em Jesus era tão especial que quando ele volta, depois da crucificação, conversa com seus discípulos, eles não o reconhecem. Lembram dessa passagem? Sai conversando com Pedro, e Pedro não reconhece. Quando ele chega, que eles oferecem a comida para aquele visitante ilustre, que ele reparte o pão e agradece, eles identificam. Por que será que eles identificaram justamente na hora de partir o pão? Porque eram os momentos significativos de convivência, em que eles se confraternizavam. Então não era um Cristo, um Messias distante, mas era alguém próximo. Não era alguém que simplesmente lançava palavras vazias, mas exemplificava e testemunhava tudo o que dizia. Então, na hora que ele é conclamado a se defender, não vai se defender não, diante de Pôncio Pilatos, ele resolve se calar. Estava condenado já? Para que gastar palavras ali? E estava mostrando o grande roteiro. O roteiro da renúncia, do sacrifício. E iluminar, construir o reino de Deus em nossos corações não pode passar sem renúncia e sacrifício. Porque a gente tem que começar a renunciar ao nosso egoísmo, aos nossos interesses. E como é que eu vou fazer com que a minha mão esquerda não saiba o que dá a direita se eu sou egoísta? Se eu quero mesmo, se eu quero ser reconhecido. Se eu chego ao ponto de ter raiva daquela pessoa que me pagou com ingratidão. Ora, se você fez um benefício àquela pessoa e ela lhe paga com ingratidão, e você não esperava nada em troca, então por que você se aborrece? Se você se aborrece e ficou com raiva, é porque você esperava algo em troca. E quando a gente espera algo em troca, é porque somos egoístas. Não é à toa. Como é que a gente reconhece um espírito evoluído? Foi uma questão que Kardec fez lá no Livro dos Espíritos. Como é que a gente reconhece a evolução, o espírito evoluído? Pelo desinteresse. O espírito evoluído é justamente desinteressado. Faz o bem, mas não quer nada em troca. Ele vem falar ainda da caridade moral, porque a gente se preocupa muito com a caridade material, que é importante também, né? Não adianta você achar uma pessoa morrendo de fome, não oferecer algo que sacia aquela fome, para vir falar de palavra consoladora. Ajuda, dê o pão. E aí você vai poder falar de palavra consoladora. Mas o que seria essa caridade material? Olha, vai ter gente que vai investir contra. Vai receber você com deboche, rindo. Chegou fulana, chegou a de Júnior. E aí vai ficar rindo, ridicularizando alguma coisa assim. A caridade moral é a pessoa se fazer de surdo, de cego. Não vê isso. Deixa pra lá. Não sentir raiva. Perdoar as ofensas, suportar uns aos outros, porque a gente precisa suportar uns aos outros porque a gente não é perfeito. No fundo, a gente quer que as pessoas desculpem as nossas imperfeições, mas como nós somos duros e não perdoamos as imperfeições dos outros, é o egoísmo. O egoísmo faz com que eu queira que o outro seja do jeito que eu quero. E eu me permito ter raiva porque ele não foi do jeito que eu quero. Quantos conflitos eu não já ouvi, porque as pessoas estavam extremamente magoadas e esperando algo do outro. Não, é porque fulano era minha amiga, passou comigo de cara dura, nem falou. E essa pessoa estava arrasada, magoada, triste.
A outra pessoa pode ter passado porque estava passando por um problema, porque não viu, porque estava muito concentrada naquela... E não falou. E nem imagina o drama que está passando no coração de você que está sofrendo pela conduta do outro. Já o Evangelho de Jesus vem nos mostrar claramente que o reino de Deus tem que ser construído dentro do coração da gente, nos modificando. Enquanto a gente estiver esperando que o outro mude para ser feliz, muitas reencarnações de dor e expiação. Olha bem o que eu estou dizendo. Enquanto a gente estiver esperando que o outro mude para a gente ser feliz, é um caminho de muita dor e sofrimento em nossas vidas. Porque a gente precisa se modificar para ser feliz, independente da atitude do outro. Quando a gente perceber que ninguém educa de ninguém, que ninguém conscientiza ninguém, as pessoas se educam e se conscientizam. E o mundo é um fantástico mediador disso tudo. Quem disse isso foi Paulo Freire, pedagogo que, quando escreveu isso, estava muito inspirado. Enquanto a gente não perceber isso, a gente vai sofrer muito. Porque a gente vai querer conscientizar os outros à força. E ninguém conscientiza os outros à força. Quando a gente perceber que o poder que a gente tem de mudar o outro é bem irrisório ou quase nulo, porque é o outro. A gente pode até falar, mas quem se convence é ele. E quem se modifica é ele. Enquanto a gente não se convencer disso, a gente vai sofrer muito. Querendo mudar o esposo, querendo mudar a esposa. Eu já vi muitas pessoas no relacionamento namoro, não aceitando determinadas imperfeições do cônjuge. E disse, não, mas eu vou casar e eu vou mudar ele. Pronto, tem tudo para dar errado. Esse casamento que você está entrando, esse relacionamento que você está entrando, na expectativa de mudar o outro, tem tudo para dar errado. Porque ninguém muda ninguém, as pessoas que se mudam. E a gente não está no mundo para fazer a mudança dos outros, não. A gente está para fazer a nossa mudança interior. E quando a gente se modificar, pode mudar alguém? Pode. A gente pode servir de exemplo? Pode. Mas o outro tem que querer. Nada é à força. Porque existiram muitos religiosos que quiseram fazer isso à força. E porque quiseram fazer isso à força, machucaram, causaram traumas e ódios que persistem até hoje. Houve um tempo, quando Jesus foi crucificado, grande foi a perseguição em sua igreja. Mas quanto mais se perseguia, mais o cristianismo se propagava. Interessante, né? Quando a gente vai olhar na história, como é que uma religião surgida de um anônimo, humilde, filho de carpinteiro, de uma região pobre, que era Nazaré, poderia dividir a história em dois momentos, antes e depois dele? Como a gente poderia imaginar que pescadores iletrados, galileus, sairiam arrebatando multidões de fiéis, dando exemplo de perseverança e coragem, não temendo nem a morte? Olha, eu vou falar aqui, anunciar Jesus, mas vou ser morto. E mesmo assim a pessoa anunciava. Que grande certeza essas pessoas tinham para ter tanta coragem? A certeza da imortalidade da alma. Certeza da imortalidade da alma. Se a gente tem essa certeza da imortalidade da alma, modifica as nossas atitudes. Aqueles apegos que a gente tem aos bens materiais, ao status, a tais coisas, passam. Porque a gente sabe que essencialmente somos espírito. E aquilo ali não nos pertence. Aquilo ali que a gente coloca muitas vezes para ser o centro de nossas vidas, não nos pertence. Então Jesus, os seus discípulos começam a propagar. A perseguição fez com que eles saíssem do mundo, porque se ficassem em Jerusalém eram mortos. E fez com que o cristianismo fosse se propagando. A ponto de... Agora o que é que aconteceu? Lá para o ano 300. Porque até o ano 300, o cristianismo ainda se viveu assim com muita pureza na região chamada Gália, Lyon, o que veio a ser o berço de Allan Kardec. Lá em Lyon, ainda existia a igreja de Lyon, dava muitos frutos de mártires valorosos, inspirados,
davam testemunho de fé, impressionando muitas pessoas, porque até então o pessoal ia para o circo ver o quê? Um gladiador lutando até a morte com outro gladiador. Um gladiador lutando até a morte contra uma fera, matando-a ou morrendo. Se matasse, continuaria vivo. E os cristãos simplesmente se entregavam à morte cantando, felizes. Isso era estranho. Quem assistia aquilo ali que estava querendo ver alguém lutando contra uma fera, lutando para sobreviver, via alguém se entregando à morte, cantando, até sorrindo e parecendo feliz. Aquela serenidade que eles transpareciam no olhar causavam uma grande reflexão em quem estava assistindo. Ora, eu tenho um grande vazio existencial. Eu tenho um vazio existencial enorme. Eu não sou feliz. Procuro na extravagância, procuro na bebida, procuro nos prazeres, na sexolatria, essa felicidade que eu não consigo. Eu procuro preencher esse meu coração vazio e não consigo. Mas essa pessoa que não tem nada, que está ali na arena, sendo entregue para ser devorado por feras, mostra um brilho no olhar, uma serenidade, uma tranquilidade, a ponto de cantar e agradecer o martírio que está ali se passando. O que é que está por trás dessa tão grande força moral? Só pode ter algo muito forte aí por trás de tudo isso. Então aqueles espetáculos de hediondez, de carnificina, que pretendiam extirpar o cristianismo da face da terra, propagavam, serviam de propaganda. Porque no fundo aquelas pessoas que ali estavam assistindo tinham aquele vazio no coração, um vazio esse que muitos de nós temos. Vazio esse que muitas vezes nos faz chorar no silêncio, que nos faz, no meio de um bocado de pessoas, sentirmos-nos sóis, solitários, cercados de gente, que faz muitas pessoas caírem na depressão. E o que é esse vazio? É justamente essa construção do Evangelho de Jesus no nosso coração que a gente está negligenciando. Ah, mas eu sou de outra religião, eu sou budista, e eu não aceito, não tem problema. Se você for ler os postulados budistas, eles vão te ensinar que você precisa edificar a humildade em seu coração. Que você tem que extirpar o egoísmo e o orgulho de seu coração. E quando você começa intensamente a se conhecer e fazer essas coisas, aí você vai preenchendo o vazio do seu coração. E o caminho da caridade é justamente esse caminho da felicidade. É aquele caminho em que a gente vai, na alegria que construímos no outro, sermos felizes. Preenchermos esse vazio na alegria que está no outro. E você vai ver como a dor do egoísta é grande e solitária. Como sofre. Porque uma pessoa, por exemplo, pode estar num quarto de um hospital e olhar a dor das outras pessoas que estão ao seu redor, ajudar aquelas pessoas que estão no seu redor e naquela ajuda mútua se compensarem e conquistarem alegrias pequenas. E você pode sofrer absolutamente só, sem enxergar a dor do outro, sem interagir e sem ser fraterno, e seu sofrimento vai ser multiplicado pelo egoísmo que ainda reina. Porque o egoísta acha que o sofrimento dele é o pior do mundo, que ninguém sofre como ele. E acaba sendo o maior sofrimento do mundo mesmo. Por isso que a recomendação de Jesus, porque esses gestos de fraternidade vão nos ensinando a matar o egoísmo e o orgulho que ainda jaz em nosso coração. Porque quando você tem um impulso caridoso, você está enfrentando o egoísmo que você ainda tem. Mas não o orgulho. O orgulho é quando a gente vai fazer isso sem os outros saberem. Divaldo disse que chegou numa instituição de caridade, uma mulher disse, eu estou cansada demais, porque a gente vem fazer essa sopa, mas as pessoas carentes chegam muito cedo, e é muita gente, e é muito trabalho, e eu estou ficando estressada. Aí Divaldo Franco disse, pois larga o trabalho.
Aí Divaldo, a mulher olhou para Divaldo e disse, mas Divaldo, você está dizendo para eu largar a caridade, estou mandando você largar o estresse. Porque ninguém lhe chamou para fazer a caridade, foi uma opção sua, para lhe fazer bem, porque você quis. Então, se você está fazendo, faça de boa vontade, faça de bom grado, faça agradecido, porque você está trabalhando na seara de Jesus. E isso deve ser o referencial de nossas vidas. Porque quando a gente tem os impulsos de generosidade, e a gente vai entender o que vem a ser a caridade, porque a caridade não é um impulso de generosidade, não. Quantas pessoas, por exemplo, eu vi, vem para a campanha da fraternidade, isso é muito bom, tal. Aí vem uma campanha, depois vem outra, aí não vem mais. E desaparece. Ou participa, não entrega, mas não sente a coisa boa. Assim, não. Por quê? Porque nós ainda somos apegados à prática exterior da religião. O que é a prática exterior? É aquela coisa que a gente acha que vai ser salvo porque está vindo para uma palestra, para um culto ou para uma missa. Ou a gente acha que vai ser salvo porque está tomando uma hóstia, tomando um passe quando é espírita aqui. Tudo isso é prática exterior. Jesus não disse nada disso, não. Jesus disse para edificar o reino dele aqui no nosso coração. E aí o que é que acontece? Tem muita gente que pratica os impulsos de beneficência exteriormente, como alguém que dá um dízimo. Eu vou dar essa esmola aqui como quem dá um dízimo. Eu vou dar essa cesta básica aqui como quem dá um dízimo. Mas não desenvolveu ainda o sentimento. E qual é o passo? Quer dizer que isso não serve? Não serve, é o primeiro passo. Qual é o segundo passo? É a pessoa sentir o amor por aquela família que vai ser assistida. É você saber que o empenho que você está passando ali vai diminuir a dor daquela outra família. Qual é o terceiro passo? É você se colocar em pé de igualdade. Você não vai ser superior àquela pessoa assistida. No fundo, aquela pessoa assistida é seu irmão. Isso implica dizer que nós não somos melhor do que eles. E nesse mesmo capítulo, uma comunicação do Espírito vem dizer, existe alguns pobres que eu auxiliei na minha vida quando eu estive reencarnada, que me cabe agora clamar pelo apoio deles, porque são espíritos muito mais evoluídos. Ela viu a condição de ascensão. Ele disse, olha, presta bem atenção. Essas pessoas que muitas vezes procuram a gente podem ser amigos caros de outra reencarnação. Pode ter sido um pai, um filho, uma mãe de outra reencarnação. Então, muito cuidado ao repelir. Muito cuidado com o bem que a gente deixa de fazer, porque isso vai fazer parte do nosso patrimônio. E muitas vezes a nossa consciência vai nos cobrar, porque o indiferente ele vai ser corrigido justamente pelo remédio da dor. A dor não é à toa que a gente vive um mundo de expiações e provas. Não é à toa que aqui tem tanta dor e sofrimento. É porque nós precisamos ainda da dor e do sofrimento para não sermos indiferentes à dor do outro. Observe, quando a dor nos visita, como a gente é mais sensível com a dor do outro. E quando está tudo muito bem na nossa vida, como nós somos indiferentes. Como nós temos oportunidade de ajudar, nós ajudamos. Pelas desculpas, porque eu tenho medo, né? Tenho medo, eu não vou parar para dar carona àquela pessoa ali que vai levando um bebê na chuva, vai que é uma pessoa que vai me roubar, vai que é só um tapia, e quando eu parar ali vai aparecer outra pessoa. E a gente fica inventando 1001 justificativas para não ajudar, dando desculpa do medo, quando na verdade, no fundo mesmo, se a gente tiver coragem de olhar para dentro de nós mesmos, é porque a gente é mesquinho, é sovina, é porque somos egoístas, porque somos orgulhosos. É por isso que a gente fica tão melidrado com raiva dos outros, porque somos orgulhosos mesmo, porque queremos aplausos, queremos ser reconhecidos. Tudo isso faz parte da nossa construção. Um dia isso foi importante para a gente na nossa evolução espiritual, porque lá atrás, a gente vem do reino animal, do primitivismo, precisava disso para sobreviver. Só que a gente está ensaiando os passos em rumo à perfeição. A Terra
está saindo desse mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração. Nesse mundo de regeneração, haverá mais bem do que mal. Então a Terra mudará bastante a sua atmosfera. Hoje pesada. Por que é pesada? Porque as nossas irradiações mentais são pesadas. Eu tive, por exemplo, a oportunidade para estar em Natal, agora, porque minha filha está internada, né, como a maioria sabe, pneumonia. E na casa do meu sogro, eu assistia programa que eu não assisto televisão, mas lá eu era obrigado a escutar porque meu sogro assiste. Então, o jornal só sai violência, 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 violência. Como se não existisse nada de bom no mundo, não tivesse acontecendo nada bom, porque o jornal só mostra a violência. E o jornalista insufla a revolta no coração das pessoas. Isso me fez ver criticamente, primeiro, o quanto a gente precisa evoluir ainda, porque em determinados momentos eu me via querendo ser invadido pela revolta no coração. Mas como Jesus ensina que devemos estar vigilantes, a gente tem que estar vigilante quando ele sair, para não alimentar a revolta no nosso coração. E aí você pensa com revolta, como é que é a atmosfera? Revoltosa. Qual é a entidade espiritual que você vai trazer para perto de você? Revoltoso. Em determinado momento, a gente vai estar tão sintonizado que esses espíritos perturbadores, e entenda, existem espíritos perturbadores que estão para impedir que a Terra evolua. Por que eles não querem que a Terra evolua para um ponto de regeneração? Porque eles vão ser exilados, vão ter que ir embora, à força. Quanto mais demorar, mais tempo eles ficam. E como é que a gente vai melhorar? Olha, na hora que eu faço a beneficência, modestamente, sem esperar nada em troca, ali, só comigo, ninguém precisa saber não. A gente vai ver que, no fundo, os graves momentos de nossa vida, aqueles mais importantes, que têm maior significado, vão ser momentos solitários, da gente com a gente mesmo. As grandes dores que a gente vai passar na nossa reencarnação, vai ver que vai ser um mergulho da gente com a gente mesmo. E que é a gente que vai sair. E não adianta estar lamentando, eu queria que fulano tivesse aqui, que tivesse aqui, não sei quem, no final vai ser você. Porque essa busca, por esse preenchimento, que é essa construção, é por isso que ele diz lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato, é Jesus que diz isso, eis que estou à porta e bato, abra, e se a gente abrir, Jesus vai construir o reino, com o nosso esforço, a ponto de um dia nós termos essa paz, essa serenidade, que vai fazer a gente passar pelas grandes adversidades de nossa vida com luz nos olhos, paz no coração, sendo referencial de serenidade e equilíbrio. É só a gente permitir. E para a gente permitir, vamos começar a generosidade? Imagine que você ajuda alguém aqui que está precisando e você vai conquistando simpatias. A gente não tem ideia do poder que a gente tem enquanto reencarnado. Você imagina um espírito. Um espírito, para fazer alguma coisa, ele vai influenciar. Aí ele começa a influenciar aqui para o bem, Micael. Mas Micael só pensa ruindade. Não consegue. Tem o efeito, né? Na verdade, eu queria que Micael percebesse a dor daquela pessoa ali, ó, que está com a dor grande, ele podia ouvir. Mas Micael é indiferente com a dor do outro, não quer nem saber. Não faz. Até o espírito obsessor. Gaguinha, você tem que... Aquela mulher não presta, não sei o que e tal, fica insuflando, né? Gaguinha. Mas só que Gaguinha, orando, vigilante, disse, olha, eu estou com esse pensamento aqui, vai para lá, em nome de Jesus, né? Afasta de mim. Não vou pensar isso de fulana não, que fulana é uma pessoa maravilhosa. Repele. Ou seja, eu não consegui o impacto. Mas a gente reencarnado, se eu quiser fazer o bem àquela pessoa, eu vou lá e faço. Está entendendo o poder que a gente tem enquanto reencarnado? É muito grande. Você pode transformar a vida de muitas pessoas. Você
pode começar transformando a vida das pessoas na sua casa. Porque às vezes a gente fica pensando, qual é a missão? A minha missão é fundar um hospital para atender 300 pessoas, é fundar um orfanato. Divaldo Franco está dizendo que a pessoa chegou assim, mas eu não sei por onde começar. Divaldo Franco, comece acolhendo uma criança em sua casa. É assim, se você quer um orfanato, comece acolhendo uma criança em sua casa. Pronto. Então você já deu o primeiro passo. E você vai ver, todos nós veremos, que estamos aqui, inicialmente, para fazermos as pessoas que estão perto da gente felizes. Inicialmente. Então não adianta você buscar o mundo todinho, distribuir e tal, mas você está brigado com sua mulher, com seu pai, com sua mãe. Seu pai está doente lá, mas você não fala com ele. E nem quer falar. Vai lá no abrigo, no Juvim de Barreto, em Natal, leva um bocado de coisa para os idosos, leva para passear tudo, mas seu pai está doente e você não fala com ele. E o que é que adiantou? Comece pelo seu pai doente. Comece pela sua mãe doente. Pelo aquele irmão que você brigou faz tanto tempo e não fala mais com ele. Comece por ele, porque a gente tem o dever de amar como Jesus nos amou. A gente tem o direito de cobrar a mudança deles? Não. Não. Não tem. A gente tem que amar eles do jeito que são? Sim. Mas ele é suvino, ele é avaro, ele é maledicente. Ame-o desse jeito. Quanto mais avaro, mais suvina, mais maledicente, mais ruindade ele fez com você, maior é o mérito de você amá-lo. Quando a gente direciona o pensamento através de prece para aquela pessoa, todo pensamento bom que a gente direciona, ele volta para a gente. É muito bom. Tem uma história que Chico Xavier, ele era muito ocupado. Ele trabalhava 8 horas por dia, não faltava, cumpria assiduamente a sua jornada. Quando voltava, ele ia para as atividades no centro, tinha as atividades de psicografia dele, praticamente ele não tinha tempo, então ele já chegava de madrugada em casa. Ao invés de ir dormir, chegava muito tarde, ao invés de ele ir dormir, ele ia cuidar de um cachorro doente que ele tinha. Cachorro lá para morrer, muito doente, ele ia cuidar. A vizinha vendo aquele sofrimento de Chico, cuidando daquele cachorro que estava muito doente, não dormia, emendava, ia trabalhar no outro dia. Ela com dó disse, eu vou ajudar Chico. Aí foi lá, deu veneno pro cachorro, o cachorro morreu. Chico ficou muito magoado. Disse, mas rapaz, essa pessoa matou meu cachorro. Como é que pode? Naquele esforço de perdoar, e tentando perdoar, e sem conseguir, com aquela mágoa. Quando eu escutei essa história, eu achei interessante, né? Porque Chico Xavier, de uma certa forma, ele conseguiu dar alguns saltos no conhecimento de si próprio e na evolução, na iluminação interior, né? E ele sentiu muita dificuldade para perdoar a vizinha que matou o cachorro dele. A ponto de 3 meses depois, Emmanuel chegar assim e disse, olha, brevemente você não vai mais servir não como aparelho mediúnico, vai comprometer o nosso trabalho, porque você está guardando essa mágoa aí no seu coração e daqui a pouco seu coração não vai aguentar, você pode até desencarnar, que a gente já vê uma mancha escura na altura do seu peito, no seu perispírito, e o problema é essa mágoa. Ele disse, eu sei que a gente tem que perdoar 70 vezes, 7 vezes, que a gente tem que desejar o bem aqui, mas eu não consigo. Eu estou tentando, eu oro para perdoar, mas eu não consigo. O que é que eu faço se eu tenho essa mágoa? Aí Emmanuel deu uma tarefa difícil. Ele disse, você procure saber o que essa pessoa mais gostaria de ganhar e dê a ela de presente. Aí disse, mas como é que pode? A pessoa mata meu cachorro e eu ainda vou ter que ir comprar um presente para... Ele disse, não sou eu que estou dizendo isso não, Chico. Quem disse isso foi Jesus. Amai os vossos inimigos. Fazer o bem a quem faz mal a você. Bendizer aqueles que vos maldizem. Então Chico procurou saber. E para surpresa dele, ela queria ganhar uma máquina de costura. Quem costura sabe quanto é caro, né? Hoje já ainda é caro. Calcule naquele tempo. Então, aquilo
Era muita coisa, dar uma máquina para a dificuldade financeira que Chico Xavier passava. Então ele divide lá em não sei quantas vezes, compra essa máquina com uma dificuldade financeira enorme, dá de presente. Quando essa mulher recebe essa máquina, ela nem acredita, porque uma máquina de costura era algo de outro mundo. Você ganhar, é quase como você ganhar um carro hoje. Chega Chico Xavier com aquela máquina de costura dada de presente. Essa mulher ficou tão grata, que do peito dela saiu uma luz, um jato de luz enorme, que dissipou todas as trevas que tinha ainda no coração de Chico, afastando aquela mágoa. O bem que a gente faz mais bem a gente mesmo. Quando a gente perdoa, quando a gente é fraterno, o maior beneficiado é a gente. E o Espiritismo vai nos mostrar que quando a gente beneficia, a gente deve ser grato ao beneficiado por ter dado a oportunidade da gente poder beneficiá-lo. Então não é a gente que está fazendo favor, não. A gente é que está recebendo favor de ter alguém que a gente possa ajudar. Quando a gente tiver essa ótica, a gente vai perceber o que é a mão direita dar sem a esquerda saber. É essa doação em plenitude integral. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, que nada mais é, eu achava interessante que quando espírita, e a gente novo no Espiritismo, a gente acha que tem que converter o mundo, né? Que é uma estupidez. A gente não precisa converter mundo nenhum. A gente não precisa fazer prosélitos. Jesus, ele precisa iluminar o coração de cada um, em qualquer denominação, desde que se faça uma pessoa melhor. Mas a gente fica tão empolgado com aquelas luzes que quer compartilhar, né, com todo mundo. E eu tinha um amigo que ele era de uma denominação e ele era bem radical. Ele dizia, olha, aí me citou várias frases de Chico Xavier, isso tem nada novo não. Jesus já disse isso em tal canto, Jesus já disse isso em tal canto, Jesus... Não precisa de espiritismo não, se é para dizer o que Jesus já disse, já tem Jesus. Eu digo, você foi muito feliz nas palavras que acaba de dizer, porque o espiritismo não está em nenhuma moral nova não. O Evangelho segundo o Espiritismo não traz nada novo. O Evangelho segundo o Espiritismo, para quem tiver a curiosidade de olhar, é a palavra de Jesus, como Jesus disse. Nas traduções que a gente tem, vem da tradução de Sacy, né, o francês, porque Allan Kardec utilizou a tradução lá do francês, Lemaitre Sacy. E do francês foi traduzido para o português. Quem traduziu o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, traduziu para o português. Essa é comentário bíblico, tirou da Bíblia, comentou. E o que é que tem de mais? A interpretação do Espiritismo com relação àquilo. É só. Então, quem está achando que vai vir para cá para encontrar uma moral nova, não vai encontrar. O que vai encontrar é um esforço enorme, tremendo, não só dos encarnados, mas também dos desencarnados, em fazer renascer o cristianismo tal qual Jesus ensinou e foi vivido pelos primeiros cristãos. Aquele cristianismo em que as pessoas eram conhecidas por muitos se amarem, em que as pessoas não tinham medo da morte porque a morte não existe. Porque as pessoas que demonstravam esse grande testemunho de fé, com a certeza inabalável do reencontro com aquele que passou por aqui distribuindo flores. Como aquela música de Roberto Carlos, inspiradíssima. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu, porque era amor demais, ternura, fraternidade. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida, dessa vida que se tem, existe uma outra vida além, e assim o renascer. Morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo a seguir. Mas eu sei que ele um dia vai voltar.
e pelos mesmos campos, que é o coração de cada um da gente. É o campo que ele vai procurar. E pelo mesmo campo procurar o que plantou. Para colher o que de bom nasceu. E o que é que pode nascer de bom? Humildade, fraternidade, paciência. Chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas eu sei que ainda é tempo de tentar fazer dentro de si a flor do bem crescer para lhe entregar quando ele aqui chegar. Muita paz a todos.